Olá pessoal, retomando então o nosso último vídeo, fomos interrompidos no final da explicação por uma ligação, mas já havíamos concluído o raciocínio quando falávamos lá exemplificávamos os princípios constitucionais dotados aí de hierarquia, de normatividade superior dentro do sistema jurídico. Então falamos das características dos princípios constitucionais, que eles são gerais, dotados então de generalidade, de que eles são também primários no sistema, então tem a característica da primariedade, e bem como a sua dimensão axiológica, de que eles representam uns valores mais importantes dentro da sociedade, valores esses que podem ir mudando de acordo com a evolução social, de acordo com cada momento histórico. E finalizávamos no vídeo anterior falando dessa hierarquia superior que os princípios têm dentro do nosso ordenamento jurídico, e mencionávamos aí essa ideia de se irradiar, de influenciar todas as demais normas do nosso ordenamento. Então exemplificamos lá com o princípio da isonomia, depois trouxemos alguns exemplos com relação ao princípio da legalidade, e por fim falávamos lá dos princípios da administração pública, mas conseguimos ainda concluir o raciocínio no vídeo anterior, tá? Então cumpre agora, para finalizar as questões da teoria geral do direito constitucional, e começarmos aí a tratar do artigo 1º da Constituição propriamente dita, cumpre mencionar os tipos de princípios constitucionais que a gente encontra na nossa Constituição de 88, Segundo o Luiz Roberto Barroso, nós temos 3 tipos de princípios que extraímos do texto constitucional, O primeiro deles seriam os chamados princípios fundamentais do Estado brasileiro. Fundamentais porque são o próprio fundamento sobre o qual o nosso Estado é constituído, o nosso Estado foi construído, criado, Então, como princípios constitucionais fundamentais do Estado brasileiro, que são também denominados de princípios políticos constitucionais, porque eles vêm expressar as opções políticas do nosso Estado, e esses são positivados na Constituição, extraímos ele do próprio texto constitucional de maneira explícita, Então, como falamos anteriormente, esses princípios fundamentais são princípios, normas-princípio, uma vez que foram positivados no texto da Constituição de 88. E esses princípios fundamentais a gente extrai lá do artigo 1º da Constituição, quando menciona lá o princípio republicano, de que aqui vivemos numa república federativa. Então, nesse sentido, o próprio artigo 1º caput já menciona um princípio fundamental do Estado brasileiro que demarca como organização política que aqui a gente vive numa república. A república que nada mais é do que uma forma de governo, pessoal? A república que nada mais é do que uma forma de governo e é a liberdade do povo na escolha dos seus governantes. Então, traça esse princípio, demarca um princípio que é fundamento do nosso Estado, Expressa, então, que a opção política no Estado brasileiro é da forma de governo republicana, ok? Depois, pessoal, o princípio federativo. O princípio federativo, também mencionado no caput do artigo 1º, diz que aqui vivemos adotamos a opção de vivermos numa federação, A federação é a forma de Estado adotado pelo Brasil, Então essa é a opção política, de termos no nosso território uma divisão em unidades federadas, em Estados membros e municípios, bem como o Distrito Federal, que é a capital do nosso Estado, Então, outro princípio, que é fundamento, que é fundamental, que é princípio político constitucional, é o princípio federativo, também extraído do caput do artigo 1º. Depois, o princípio democrático, pessoal, que extraímos também do caput do artigo 1º e no parágrafo único, que diz que todo poder emana do povo no seio do Estado brasileiro. Então, demonstra que aqui vivemos, que a opção política do Estado é de uma democracia,
né, em que o poder político ele é do povo, né, que irá exercê-lo por meio de governantes eleitos, né, por meio de representantes eleitos. Outro princípio que é político, constitucional, princípio fundamental do Estado brasileiro é o princípio da separação dos poderes, né, que a gente extrai ali do artigo 2º da Constituição Federal, que então demarca também mais uma característica, mais uma opção política do nosso Estado, segundo o qual o poder político estatal, né, esse que é exercido pelas autoridades, ele não está concentrado na mão de uma única autoridade. Aqui há uma divisão das funções políticas do Estado, há uma separação dos poderes do Estado em judiciário, executivo e legislativo, cada um com competências próprias, né, com representantes próprios, ok? E por fim apontamos aí a título de exemplo o princípio presidencialista, né, de que aqui adotamos um regime de governo presidencialista, nos termos lá mencionados no artigo 76 da Constituição Federal. Então marca também mais uma opção política dentro do nosso Estado, de que aqui o regime de governo adotado será o de modelo presidencialista, tá? Então temos aqui, né, como chefe de governo do Estado Federal, o presidente da República, ok? Além desses princípios fundamentais do Estado brasileiro, o Barroso diz que encontramos ainda na Constituição os chamados princípios gerais, né? Princípios constitucionais gerais são os que vão influenciar todo o ordenamento jurídico. Eles são princípios informadores de todo o ordenamento jurídico nacional, né? E eles estão relacionados à própria teoria do direito constitucional, a teoria geral do direito constitucional, né? Como princípios gerais, nós temos a legalidade, né, o princípio da legalidade que nós falamos ainda há pouco, que tem aplicação geral, é informador do direito penal, do direito tributário, né, do direito administrativo, do direito ambiental, né? Então, um princípio chamado de geral pelo Barroso porque tem aplicação geral em todos os ramos do direito que integram o nosso ordenamento jurídico. Poderíamos citar como outro exemplo o princípio da isonomia, né, que também tem aplicação geral, nada mais é do que o princípio da igualdade, né, então com aplicação no direito civil, no direito tributário, né, no direito do trabalho, né, então um princípio também de aplicação geral, tá? Depois o princípio do acesso à justiça, o princípio do acesso à justiça, mencionado lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, né, que menciona que todos nós temos direito de acesso ao Poder Judiciário para dirimir eventuais questões que nós precisamos resolver, de determinados conflitos de interesses, né? Diz aqui o 35 do artigo 5º que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, tá? Então, quando nós tivermos um direito ameaçado ou já lesado, né, lesionado, o Poder Judiciário está aí como remédio, como socorro para que o nosso direito seja restabelecido, seja resguardado. Tá? Então, princípio de acesso à justiça, nós temos em todos os campos, né? Nós temos direito de acesso à justiça quando temos um litígio trabalhista, temos direito de acesso à justiça quando temos um litígio de natureza civil, né? Quando temos um litígio de natureza consumerista, do direito do consumidor, da mesma forma, os de direito ambiental, os de direito eleitoral, os de direito penal, né? Quando o Estado, então, ingressa com uma ação penal, ou nós acessamos a justiça, né, quando apresentamos lá uma queixa-crime pela prática de um crime de ação penal privada, né, como vocês vão estudar. Então, o acesso à justiça é mais um princípio de aplicação geral. Outros princípios, citamos aí o do juiz natural, o do devido processo legal, que são também princípios gerais, né, que vão orientar, que terão aplicação, que serão informadores de todo o nosso ordenamento jurídico, tá? Então, de aplicação geral em todas as áreas do direito, né? Temos devido processo legal civil, devido processo legal penal, devido processo legal trabalhista, né? Devido processo legal administrativo, ou seja, respeitar de maneira devida o processo previsto em lei, né? O procedimento traçado na lei.
né? Esses princípios a gente vai voltar a comentar eles, né? Todos quando analisarmos o artigo 5º, tá? Então eu deixo para comentar de maneira mais aprofundada os demais quando tratarmos do artigo 5º, ok? Isso é só para exemplificar uma outra espécie, um outro tipo de princípio, além dos fundamentais, né, que são princípios que traçam o perfil político do Estado. Os princípios constitucionais gerais são esses que têm aplicação geral em todos os ramos do direito, tá? E por fim, nos aponta o ministro Barroso os chamados princípios constitucionais setoriais ou especiais, porque eles são aplicados especialmente em determinadas áreas da Constituição, em determinadas instituições previstas na Constituição, né? Chamados de setoriais porque eles modelam, eles têm aplicação em determinados setores previstos na Constituição, né? Princípios da administração pública, esses do 37, da moralidade, da publicidade, da legalidade, da eficiência, da impessoalidade. Esses princípios, eles são setoriais, eles têm aplicação na parte da administração pública, né? Então, eles têm aplicação junto a essa instituição, a instituição estatal, né, a administração pública como um setor traçado dentro da Constituição Federal, tá? Outro exemplo, princípio do concurso público, ele é setorial porque ele está voltado para este setor da administração pública, que visa a contratação de servidores, tá? Então, é um princípio também mencionado no artigo 37, só que no caso no inciso 2, né? Princípios da tributação, como a legalidade tributária, ou seja, que só pode se exigir um tributo se estiver previsão em lei, princípio da isonomia tributária, né? A igualdade com relação ao tratamento aos contribuintes, tá? Então é um princípio setorial porque se aplica no setor de tributação, né? Nessa parte especial do nosso texto constitucional, ok? E a gente cita outros exemplos aí para vocês. Os princípios também orçamentários, que tem aplicação especial na parte de orçamento público, né? Como, por exemplo, o princípio da anualidade orçamentária, ou seja, a peça orçamentária, né, que prevê receitas e despesas para o Estado, ela é feita de maneira anual, tá? Então, o orçamento ele é aprovado todo ano, né? Uma peça de orçamento que respeita esse princípio especial, setorial, da anualidade orçamentária, ou seja, aquelas previsões de receitas e de despesas, elas são feitas para um ano, para um exercício político, né? Um ano do exercício político, ok? E temos também a unidade orçamentária, de que a peça de orçamento ela é uma só, ela é única. Para os três poderes, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, todas as receitas e despesas desses órgãos, elas são sedimentadas, elas já são reunidas numa única peça orçamentária, num único orçamento que é aprovado pelo poder legislativo, tá? Então esse é um outro princípio que está lá no 165, parágrafo 5º da Constituição, que é para esse setor, para essa esfera especial traçada dentro da Constituição, que regula as questões de orçamento público do Estado, tá? Então, a unidade orçamentária quer dizer que tanto o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles terão os seus orçamentos previstos numa única peça que será aprovada no Poder Legislativo, tá? Então, quando o Legislativo vai aprovar o orçamento, vem primeiro o orçamento do Executivo, com receitas e despesas, vem o orçamento do Legislativo, com receitas e despesas, e depois vem o orçamento do Poder Judiciário. Mas a peça orçamentária que é debatida, que tramita e que é aprovada no Congresso Nacional é uma única peça, beleza? Aqui a gente encerra então as considerações gerais sobre princípios, né? E vamos começar no próximo vídeo a falar dos princípios fundamentais do Estado brasileiro, traçados ali do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal, ok? Obrigado mais uma vez e até o próximo.